entender que há uma diferença na Bíblia. A expressão vinho, que aparece em português, ela é uma expressão só e aparece em toda a Bíblia. Pastor, o senhor está dizendo que a Bíblia condena o vinho e está citando Provérbios, mas o próprio Cristo transformou a água em vinho. E aí? Ele próprio bebeu vinho. Nós não podemos beber então? Entenda o seguinte, em português a palavra sempre é vinho, no original hebraico e grego não é. No grego, por exemplo, a expressão vinho tem 3 palavras gregas para ela. Tem oinos, oida e síquera. São 3 palavras gregas diferentes. Todas as vezes que aparece a expressão oinos, é o puro suco da vide. Querem ver um exemplo? Em João capítulo 3, João capítulo 2, Jesus transformou a água em vinho. Estão lembrados da história? No casamento, as bodas de Caná? Que vinho é aquele ali? A palavra grega usada significa o puro suco da vide. Em João capítulo 13, Jesus participa da ceia com os discípulos. E ali Jesus bebe o vinho. Que vinho é aquele? É a expressão grega que designa o puro suco de uva. Quando a Bíblia condena o vinho, a expressão grega é outra, que significa vinho fermentado ou vinho alcoólico. Então, no original grego, há uma diferença clara. Quando a Bíblia permite, é uma expressão que significa puro suco da uva. Quando a Bíblia condena, é uma expressão que significa vinho fermentado. E há alguns textos que usam a expressão que é síquera, que pode ser tanto fermentado quanto não fermentado. Quando aparece síquera, o contexto é que vai definir se o vinho é fermentado ou não. Mas no original grego há essa clara distinção. E quando a Bíblia permite, sempre é o puro suco da uva. Ivan. Pastor, há uma passagem de Paulo, alguém lá, não me lembro onde, que ele manda ele tomar, Timóteo. Manda ele tomar algo que seria com teor alcoólico, não? Ok. Vamos responder essa pergunta assim que voltarmos no nosso próximo bloco. Fique conosco, já já voltamos. Olá amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Terminamos o primeiro bloco com uma pergunta do Ivan sobre a questão do uso de vinho. Não teria Paulo aconselhado a Timóteo a beber um pouco de vinho? De fato, aqui em 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. Olha aí o texto, 1 Timóteo 5, 23. Paulo diz assim para Timóteo: não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho. Por causa de quê? Do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Quando você vai para o original, que expressão aparece aqui? Aparece uma expressão que significa podendo ser o vinho alcoólico e o não. Se Paulo está recomendando o vinho fermentado para Timóteo, só existe um motivo para isso. Quai, seu app de vídeos curtos.